Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. Hoje eu estou recebendo Samantha Pineda Duarte Nogueira, que nós vamos tratar apenas por Samantha Duarte Nogueira. Muito obrigado por ter aceito o convite da gente. Eu que agradeço o convite, a honra. Para falar um pouquinho de meio ambiente, para falar um pouquinho de política, para falar um pouquinho de tudo que envolve Ribeirão Preto. Não podemos deixar de falar de Ribeirão Preto. Mas eu queria dizer para vocês que a Samantha é professora da GV, do INSPER, e ela tem notório conhecimento, o escritório de advocacia em Ribeirão Preto, Curitiba, e às vezes ela ocupa o cargo de esposa do prefeito de Ribeirão Preto. Às vezes Você vai apanhar, hein, Edmo? Ô, Samantha, vamos falar de coisas urgentes. Agrotóxico ou pesticida? A lei chama de agrotóxico, tá errado, é defensivo. Ou então produto de controle fitossanitário, que é mais tecnicamente correto. A lei que foi aprovada na comissão agora recentemente... Semana passada. Foi aprovada na comissão, já muda para produto fitossanitário. Mas eles falaram em pesticida. Eu não sei se eu li isso em algum lugar, não lembro onde foi. É porque existe pesticida, fungicida, enfim, antibiótico, e tudo isso é controle de praga. Então, o que a gente pode colocar como pesticida? Você pensa em peste, né? Mas tecnicamente, você falando de controle fitossanitário, você abarca uma gama muito maior de tipos de coisas que podem acometer uma planta. Quando você está doente, você pode tomar anti-inflamatório. Se for só inflamação, se for uma infecção bacteriana, você vai tomar antibiótico. Se for só uma febre, você pode tomar só um antitérmico. É tudo remédio. E a gente precisa quebrar o preconceito e entender agrotóxico, que hoje ainda é o nome correto, como remédio de planta. Ok. Quem está certo? A bancada ruralista, a oposição? Quer dizer, a bancada ruralista fez de tudo para provar isso. Sim. Tem pontos lá importantes, por exemplo, eu li sobre determinados produtos que só eram aprovados pela Anvisa até com 8 anos de atraso. Esse era o problema. O que acontece? O Brasil sempre, quando se vai para a televisão falar desse assunto, diz assim, o Brasil é o maior utilizador de agrotóxico do mundo. Ponto. De que jeito que ele é o maior utilizador de agrotóxico? Estamos falando de hectare, porque comparar o Brasil à França, com os tamanhos que tem, não dá para comparar em volume de uso de produto. Então, primeiro, tem que se levar em conta, estamos comparando coisas do mesmo tamanho? Segundo, todos os outros países que concorrem conosco, Estados Unidos, França, a própria Argentina, eles têm um inverno muito rigoroso, que é um controle natural das pragas. Como acontece no próprio Chile em relação à uva. Exato. O Chile é generoso por ter a Cordilheira dos Andes de um lado, o mar do outro, a Patagônia do outro. Embaixo. E, então, isso é um bloqueio fantástico das festas. Fantástico, natural. Só que nós somos um país tropical que não tem neve. O nosso inverno, a gente está aqui em pleno inverno em Ribeirão Preto e a gente tem previsão aí de 30, 28 graus. Isto faz com que nós tenhamos que usar esses produtos por um período maior. Então, lá eles usam no período de verão, primavera, no inverno não precisa usar, porque a neve vem e mata tudo. Aqui a gente não tem neve, então a gente tem que usar nesse período. Então, o que eu digo é assim, quem está certo, um lado ou outro? Quem está certo é quem tem as informações corretas. Tamanho de território, clima, que nós temos que levar em consideração, e o que acontece no Brasil, como tudo, né, nos agrotóxicos também, mas como tudo no Brasil, a burocracia acaba nos impedindo de usar um produto até ambientalmente melhor. Surge um produto que é ambientalmente menos impactante e aí nós vamos tentar aprovar. E aqui existe um triângulo. Quem que aprova isso? Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Controle de saúde, de meio ambiente e agro. Esse triângulo não conversa.
Então, o que acontece? Às vezes entra um produto que poderia substituir um outro com uma tecnologia melhor e menos impacto ambiental, só que ele leva 5, 8 anos para ser aprovado. Cadê a inovação? Mas o Brasil não é um país muito criterioso no setor de pesquisas. Não. Então, pouco investimento. Pouco investimento e proíbe investimentos. Porque na medida que uma empresa, eu não estou falando, apesar de nós termos um estudo lá da agricultura fantástico. O agro é o que mais investe em pesquisa. Nós temos Embrapa, Exalc, órgãos, institutos de pesquisa. Fantástico. Mas a iniciativa privada não vai investir para demorar 8, 10 anos para colher isso. Exato. Né? Quem é o laboratório ponta do mundo que vai vir fazer pesquisa no Brasil com esse tempo de aprovação de um produto novo? Primeiro ponto. E segundo ponto, nós temos aqui uma discussão há muito tempo sobre um protocolo internacional que chama Protocolo de Nagoya, que é um protocolo que diz que dos produtos que você acessar aqui, da biodiversidade que você acessar e que você tiver alguma inovação de pesquisa, você vai ter que conversar com o país que é dono do produto de origem para talvez pagar royalties. O Brasil está discutindo se ratifica esse protocolo faz mais de 7, 8 anos. Pois é. Então tudo demora muito aqui. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, neste ponto, desculpa te interromper, Claro. mas por estes pontos todos é que, de fato, a nova lei, embora haja aí um movimento até de artistas indo para a TV falar contra o envenenamento das pessoas. Provavelmente não sabe nem o que está falando. É lamentável a falta de informação. A lei nova precisa passar, porque a desburocratização não é a flexibilização, é sim a inovação para produtos menos impactantes. Apesar da deputada Tereza Cristina já está sendo chamada de musa do veneno. É um absurdo, infelizmente E é um movimento, infelizmente, Edmo, ele é eficiente. Porque quem que não vai defender alguém contra o veneno? E por que a Anvisa é contra? Porque é declaradamente. Então, e aí eu vou entrar num assunto muito delicado. Você que entrou, não fui eu, hein? Fui eu. É muito bom você ter o controle de coisas que você pode negociar com grandes laboratórios. Então, fica difícil você ser a favor de uma coisa que vai te dar perda de poder. E por que só o Ministério da Agricultura? Porque o Ministério da Agricultura viu o potencial que o Brasil tem, que o único setor que garante superávit de balança comercial no Brasil é o agro. Então, o Ministério da Agricultura quer mais é que a agricultura avance, porque aí esse pedaço do governo tem noção de que nós vamos conseguir muito mais evolução no país. Então, é ele que quer fazer com que as coisas aconteçam. Você não acha que se tivesse também o dedo do Ministério da Saúde, como tem até hoje ainda tem, né? Sim, Anvisa, sim. Ministério Anvisa, da Saúde, IBAMA, Ministério da São 3 ministérios, Saúde, Meio Ambiente e Agricultura. Exatamente. O Ministério da Saúde poderia participar nisso ou iria complicar um pouco mais? Não, ele pode. O que está sendo proposto no novo projeto? Que vai continuar sob o crivo dos 3 ministérios. Só que, na ausência da manifestação em tempo hábil da saúde e do meio ambiente, e se esse produto já estiver sendo usado em outros países, o Ministério da Agricultura pode liberar. Ainda aguardando o crivo da saúde e do meio ambiente. Não vai se dispensar simplesmente e vai monopolizar a liberação o Ministério da Agricultura. Não. Vai haver a consulta, vai precisar do crivo desses 2 outros ministérios, mas não havendo a manifestação em tempo decente, que é o que acontece hoje, fica 6, 8 anos para ver a manifestação da Anvisa ou do IBAMA, aí o Ministério da Agricultura, se este produto for aprovado em outros países, pode liberar o uso no Brasil. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Tem umas curiosidades, e é claro, minha e dentro desse projeto, desse processo que não anda, que não rende, que não funciona, e isso infelizmente é em tudo no Brasil, né? É a burocracia brasileira. Parece que a coisa no Brasil só funciona sob interesse. E é muito sério isso. Nós não tratamos sério. Então, nós não tratamos sério, nós tratamos sob interesse. É verdade. Tem uma batuta sob interesse. O programa de regulamentação ambiental, o PRA, está parado. Tá suspenso por uma... Aqui em São Paulo está suspenso por uma liminar. A lei do Programa de Regularização Ambiental do Estado de São Paulo. Em outros estados estão funcionando as regularizações ambientais, mas também a passos lentos. Muito porque se esperava o julgamento do STF sobre a validade constitucional do Código Florestal. Então, agora a tendência é deslanchar mesmo. E o que traz o programa de regulamentação ambiental de novo, de novidade? O que acontece é assim, a síntese, né? O Código Florestal veio para dizer o seguinte: quem desmatou em áreas que seriam de preservação permanente, margem de rio, em torno de nascente, etc., e quem desmatou em áreas que seria reserva legal, percentual que todo produtor tem que deixar de mata nativa, vai poder fazer um programa de regularização ambiental, aderir a um programa dizendo de que jeito que ele vai se regularizar. Quem tivesse desmatado antes de 2008 teria APPs, por exemplo, áreas de preservação permanente, com metragens diferentes. Margem de rio não ia de 30 a 500 metros, mas ia de 5 a 100. Então, deu uma flexibilizada, por quê? Porque essas pessoas que utilizaram antes, muitas delas foram vítimas de mudanças da legislação. Elas não cometeram ilegalidade, mas a lei mudou. Era 5 metros em 65, e em 86 passou para 30. O cara, sem mudar um pé de milho de lugar, ficou ilegal. Então, para arrumar essa bagunça legislativa, veio o Cadastro Ambiental Rural e disse assim, você vai cadastrar, vai dizer o que tem de errado, e o programa é o complemento. Você vai dizer, no programa de regularização, como você vai regularizar. Você vai plantar, você vai deixar regenerar sozinho, você vai pedir um financiamento, você vai querer ajuda, enfim. O programa é o procedimento. Os estados é que tinham que fazer isso, porque São Paulo é diferente do Amazonas, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de Sergipe. E os estados se atrapalharam um pouco, porque, na verdade, houve uma resistência contra o Código Florestal. Falava assim, anistia a desmatadores. Não é uma anistia, é uma diferenciação de cumprir regra. E aí só foi julgada, o código foi aprovado em 2012, houveram as ADINs em 2013, só foi julgado em 2018. Então, agora que as coisas estão se desenrolando, desses programas de regularização. Você falou em mata ciliar, a gente tem um exemplo fantástico de uma pessoa comum, que é o Dr. Flávio Prudente Correia. Querido, cliente querido. De que tem de 8 a 10 quilômetros numa das fazendas dele, preservada à beira aqui do Rio Pardo, dentro da cidade. E ele tem os 30 ou 50 metros necessários. Ele poderia, mas ele não se utilizou desse benefício da legislação. Então, veja a cultura, né, de uma pessoa em relação a isso, a esse critério. E com relação ao assoreamento, e a desgraça consequente não só à terra, como à água. Sim. Que isso causa. Bom, isso da falta da mata ciliar, né? O assoreamento, o desmoronamento da margem e o carreamento de solo para dentro da água. Exatamente. Consequentemente, uma sujeira também nessa água. A pergunta é, se isso já foi falado há tantos anos e detectado há tantos anos, por que não se cumpre essa lei?
Porque a lei, com as suas mudanças, não se ligou à realidade para colocar aquele produtor a par disso. O que aconteceu? Nós temos um Código Florestal de 1934, um de 1965, uma mudança dessa lei em 86, uma em 89 e uma em 91. Chegou um momento que ninguém mais sabia o que estava valendo, porque é muito específico. O produtor rural, teve gente, assim que eu falo para todo mundo, tem gente boa e ruim em todos os setores. Claro. Tem produtor rural sacana, que fez, vamos tirar o maior proveito disso, e esse tem que ser punido efetivamente. Mas tem muito produtor rural que já não sabia se era 5 ou 30 metros. Então, por que não se cumpria? Porque faltou, por parte dos governos, a informação, a orientação e, na minha... Cobrança também, né? Na minha avaliação, faltou uma fiscalização efetiva para dizer, você não está fazendo, vou te dar um prazo para fazer. Isso não existiu. Você acha que hoje isso está sendo melhor observado ou não? Muito melhor. Tanto que se pegar o mapa de São Paulo de 2008 e o mapa de São Paulo de hoje, nós temos muito mais matas ciliares em São Paulo. Recuperou-se bastante. Recuperou-se bastante. E ainda está se recuperando. Do Código Florestal para cá, muito. Quando que foi que saiu a legislação das APPs? A primeira legislação de APPs, em 34 só se dizia, 1934, que tinham que ter florestas protetoras, mas não dizia metragem, então não sabia. Só dizer para o telespectador que a APP é área de preservação permanente. Isso, e as áreas de preservação permanente têm que estar nas margens dos rios, no entorno das nascentes, nas encostas e nos topos de morro, basicamente. Existem outras, mas essas são as básicas. O que se firmou a metragem de hoje foi em 1986. Então, nós estamos falando aí de muito tempo. Só que a maioria das APPs que são desmatadas, elas não são desmatadas perto das regiões mais, com mais movimentação. É muito mais em lugar ermo, onde ninguém está vendo. E quando que se chega lá com isso? Nem é agricultura. Sabe quem que desmata APP? É mineração irregular, é garimpo. O fazendeiro, né, o agricultor, o pecuarista, ele respeita legal essas APPs? Respeita. Porque ele perde área de plantio e pasto. A grande maioria, Edmo, respeita as áreas de preservação permanente. Eu não vejo produtor rural brigar com área de preservação permanente, porque ele precisa da água que a nascente dá, ele precisa do rio limpo, seja para o gado beber água, seja para ele fazer uma irrigação, seja para qualquer coisa. A grande briga do produtor é a reserva legal, que é a porcentagem de vegetação que ele tem que deixar na fazenda, mesmo fora das APPs. Mas a grande maioria das APPs do Brasil é preservada, isso foi constatado pela Embrapa Monitoramento por Satélite. Nós temos mais de 65% de vegetação nativa e desses 65%, 20% é dentro de área particular. Então é o produtor que cuida. O que ele se insurge contra a reserva legal, a maioria não tem. E as margens dos rios são principalmente devastadas perto das áreas urbanas. A fiscalização está firme nesse negócio? Hoje está ótimo, porque você faz por satélite, né? Não precisa mais o cara ir lá. E hoje a lei permite que, inclusive, as autuações sejam feitas por imagem de satélite. Então, percebi que houve um desmatamento na APP, constato, pego a imagem do satélite junto naquilo e lavro um auto de infração contra o produtor e mando pelo correio. O fiscal não precisa sair da frente do computador. Entendi. Educação ambiental. O que falta? O que precisa? Se bem que falta 1 minuto para a gente sair desse bloco, não vai dar para falar. Vou te dar 1 minuto só de síntese. O que falta hoje para o Brasil levantar na educação ambiental, na educação de civilidade, na participação pública? O sujeito se sentir pertencendo. Porque o sujeito quer um Estado menor, mas ele empurra tudo para a responsabilidade do Estado. Saiu do portão dele, não é a responsabilidade dele, está errado. É tudo nosso. O dinheiro que cuida, mesmo dinheiro público, não existe dinheiro público, é o meu e o teu. Então é isso que está faltando. Mas a gente fala em educação, quer dizer, tira o ambiental. Educação, não, somos péssimos, somos horríveis no geral. Aí você fala em educação contra a dengue, educação contra a limpeza pública, educação com jogar papel na rua, educação ambiental. Todo mundo acha que a obrigação é do poder público. A obrigação é do poder público. Deixa eu chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente continua nessa parte. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida.
Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Estamos de volta. Eu estava dizendo aqui, nós estávamos falando que o papo está gostoso e super conceitual, positivo e a coisa anda. Mas, passa rápido. Passa rápido. Então, a educação ambiental também é responsabilidade do poder público, nós estávamos falando isso. Sim. Mas não só do poder público. E esse é o ponto, eu penso. Quando você vai fazer uma pesquisa hoje de quais são os interesses da população, vem lá segurança, saúde, transporte, limpeza pública. O meio ambiente está crescendo muito no interesse. Mas a educação está lá embaixo. Eles acham que mandar o filho para a escola está suficiente. Mas sabe o que eu acho, Samanta? Pelo que eu tenho percebido, tem determinados aspectos, o próprio combate à dengue, que eu citei anteriormente, a cultura do jovem... graças a Deus, está melhor. Vai crescendo, ele vai tomando mais conhecimento. Parece que os mais velhos que não aceitam jogar o papel na rua, o toco de cigarro, aquela coisa toda. É verdade, Mas eu acho que o jovem está vindo mais. Bom, nós falamos, eu queria falar sobre abastecimento de água, tratamento de esgoto. Nós temos problemas muito sérios no país, né? Muito sérios. Mais de 60% da população não tem acesso à água tratada. E esgoto nem falar, né? E nesse ponto é uma coisa que Ribeirão orgulha, porque até março de 2019 nós vamos ser 300%. 100% de água tratada nas casas, 100% de esgoto coletado e 100% desse esgoto tratado. 2020, aquela tarifa que vem na sua conta de água cara para dedéu, mas maravilhosa das estações de tratamento de esgoto, ela vence o prazo dela em 2020 e a gente vai deixar de pagar esse valor e ter todo esse tratamento de água aí. Quer dizer, eu acho que vamos deixar de pagar, né? Não sei. Essa é a ideia. Bom, deixa eu falar um pouco sobre Ribeirão Preto e também sobre a sua pré-candidatura à Câmara Federal. Quer dizer, você sai candidato à Câmara Federal pelo PSDB. Sim. Quero saber também de alguns pontos de Ribeirão Preto do Brasil que você possa defender lá. Vamos começar pela nossa Câmara Municipal maravilhosa. Maravilhosa que só Câmara. Me mata de vergonha, está aqui o Jornal A Cidade. Por conta do anexo da Câmara Municipal, ela está devendo o plantio de 500 árvores. Quer dizer... 550. 550 árvores, eu não estou enxergando, desculpa. Ou seja, a própria Câmara Municipal, num número tão pequeno como esse, já não cumpre a legislação ambiental. A legislação ambiental é difícil. Você não meta o pau na Câmara, não, que seu marido depois não aprova nada lá na Câmara, hein? Bom. Agora, isso é uma coisa importante, sabia? Eu, obviamente, que tenho Nogueira como um grande exemplo. Conto para todo mundo que eu primeiro me apaixonei pelo político, para depois pelo homem, né? Eu o conheci em Brasília e ele não aceitava a coisa atravessada. Se tivesse o menor indício de qualquer interesse, ele levantava da mesa e saía, Edmo. Uma coisa impressionante. Mas desde pequeno, viu? Sempre foi assim. Eu que eu conheço ele desde criança. Enfim, eu sempre gostei muito disso. E tenho orgulho de ter o nome do Duarte Nogueira, pelo que o pai dele foi em Ribeirão, pelo que ele foi nos 23 anos de carreira que ele tem da vida pública. Mas eu tenho independência política, eu penso por mim
E eu tenho as minhas propostas e no que nós dois discordarmos, um vai respeitar o outro. Mas e quem é que vai cobrar da Câmara esse plantio de 550 árvores, muito bem analisado e lembrado pelo Jornal A Cidade? Lembrado pelo Jornal A Cidade, porque, na verdade, o que acontece é que há muita cobrança com relação às praças de Ribeirão, a arborização urbana de Ribeirão, o lixo de Ribeirão, e que, de fato, nós pegamos isso com problema e vai ter que ser resolvido. Não é questão do lixo de Ribeirão, é que Ribeirão estava um lixo. É diferente, fazendo um pequeno trocadilho. E a população é um pouco impaciente, né, com relação ao que vinha acontecendo, a falta de dinheiro e ao que está sendo feito. Mas isso não é problema Não é o seu, tema, mas não na é coisa verdade, sua. essa cobrança da Câmara tem que vir, na minha opinião, por parte do próprio Ministério Público, porque foi uma compensação ambiental. A construção do anexo foi liberada, né, teve a licença ambiental liberada, tendo a obrigação de compensar aquele impacto com o plantio de 550 árvores. Mas eu acho que isso aí a Câmara tira de letra. Precisa 550 acontecer. árvores, você sabe que é... Mas a gente precisa fazer a lição de casa. Né, para cobrar do outro. Agora, existe ou alguma coisa que você tenha conhecimento, eu não tenho, com relação a um plano, não vou dizer de reflorestamento, mas um plano de plantio de árvores em Ribeirão Preto? Está sendo feito. Ribeirão estava sem plano diretor. A cidade estava crescendo para onde ela Que eu sei fosse. que o Gula, meu concunhado, o Gula Biagi, planta árvore que nem um louco de sábado, domingo e feriado. E é uma delícia, porque a gente tem, de fato, uma arborização urbana crescente em Ribeirão Preto. Eu falo aqui que, muitas vezes, a gente espera contar com a população para não jogar lixo, para não denegrir, para não depredar, mas a gente conta muito com a população que planta árvore, cuida, tem muita gente que faz. Mas existe sim um plano de parques, praças e áreas verdes de Ribeirão, que vem nessa seara do plano diretor. O plano diretor, ele é um guarda-chuva, e aí na esteira dele vem 12 leis complementares, e uma delas é a desse planejamento do espaço urbano, né, Lei de Uso e Ocupação do Solo, que tem o planejamento da arborização, sim. O plano de resíduo tem alguma coisa? Porque, olha, primeiro eu sempre falo da falta de educação. Se você achar um terreno particular em Ribeirão Preto, pequenininho, em qualquer lugar, alguém vai lá e joga resíduo lá dentro, qualquer tipo de resíduo. E não é um saquinho de lixo, é um sofá, uma geladeira, um fogão, e vai lá e descarrega e vai embora de carrinho de mão. Não tem... E depois esse sujeito liga e fala assim, a prefeitura não limpa o terreno. Às vezes jogam até pessoas mortas lá dentro, no terreno, rio, essas verdade, coisas todas. desova. Mas existe um plano municipal de gerenciamento de resíduos. Nós tínhamos muitos problemas em contratos anteriores de coleta. Foi feita uma nova licitação, então vai aumentar a coleta seletiva em Ribeirão. E quando nós estávamos, porque aí eu como presidente do Fundo Social, estava ajudando, pelo conhecimento que tenho, ajudando a fazer um plano municipal de gerenciamento de resíduos. A Secretaria do Estado nos pediu para fazer um plano regional, porque somos uma região metropolitana. Então, hoje existe dentro da comissão da região metropolitana um grupo de trabalho que é só de resíduos e que vai trazer esse plano de gerenciamento de resíduos da região metropolitana de Ribeirão. Então, daqui para frente, só aumenta a coleta seletiva, separe seu lixo. Se você não sabe, tem um monte de informação, tem em site, tem em jornal, a gente tem folheto, panfleto, o programa Cuida Bem Ribeirão está trazendo essas informações, porque o pessoal fala, eu não separo porque não tem coleta seletiva. Vai ter coleta seletiva cada vez mais, e se não tem a coleta seletiva da prefeitura, tem os catadores, que fazem disso a sua renda, então separe o lixo. 20 segundos para dizer que eu agradeço a advogada, a apresentadora, presidente do Fundo Social, esposa do prefeito, minha amiga querida. Nossa, essa é a melhor. E pré-candidata a deputada federal, da qual a gente espera poder contar muito com você lá na nossa Câmara Federal, tá bom? Contem comigo e me cobrem. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, gente, Edmo. semana que vem estamos de volta, até lá. Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.